Boa noite, tudo bem com vocês? Que privilégio poder estar aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus e fazer parte desse mover, desse agir de Deus em nosso país, que tem levantado escolas, famílias, igrejas por uma educação verdadeira. Meu nome é Lucas Evangelista, sou casado com a Natália, nós moramos no interior do Piauí, uma cidade chamada Floriano, e aqui eu atuo como pastor em uma igreja batista e também como diretor em uma escola cristã clássica, divisão reformada, a ECMA, que talvez vocês já conheçam aí das redes sociais. E o desafio que a Trinitas me passou no dia de hoje é falar um pouco sobre o nosso Deus, que é a palavra, e quais são as implicações dessa verdade. Nós vamos meditar e pensar a partir do texto de João, do Evangelho de João, do capítulo 1. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá, no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A arte da linguagem é extremamente importante para nós. Eu estou fazendo uso dela, inclusive, nesse momento. E ela é um instrumento para que nós possamos comunicar ideias, comunicar conceitos e comunicar estruturas lógicas, no aqui e no agora, principalmente. Mas a linguagem criou para si também uma estrutura, um caminho no qual ela se desenvolve e cresce. Criou para si um caminho na qual ela permanece. E esse caminho, essa estrutura que permite que a linguagem ela permaneça, que o conhecimento, que a sabedoria permaneça, é a gramática. A gramática é capaz, inclusive, de fazer com que uma língua sem uso na sociedade continue viva, como acontece com o latim. Mas a linguagem também é responsável por nós podermos acessar o arsenal, a herança intelectual da história da humanidade. Essas ideias, essa estrutura lógica, esse conhecimento pode atravessar os séculos e mesmo sociedade, cultura ou mesmo a ciência, o conhecimento tendo passado pelo rio de Heráclito, nós podemos compreender e podemos entender. Portanto, se a linguagem ela é extremamente necessária, e de fato é para a comunicação da verdade, é importante a gente perceber que a estrutura da língua também ela é necessária, igualmente importante, para que essa verdade seja perene, para que essa verdade permaneça, para que a sabedoria possa estar acessível a cada um de nós. Entretanto, nós vemos no texto que há um empenho humano que despreza a estrutura e, por causa disso, não consegue compreender a verdade que está diante deles.
O texto prólogo aqui, né, em João, no capítulo 1, vai dizer que o mundo estava o verbo, a linguagem estava no mundo, o verbo, a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio da linguagem, mas o mundo não conseguiu compreendê-la. O mundo, por abandonar a estrutura, por abandonar a norma, por abandonar a regra, não conseguia compreender a palavra que o havia criado. Tendo em vista, inclusive, que a palavra estava nele, uma vez que ele é a imagem de Deus. E esse desprezo pela estrutura, ou esse distanciamento da estrutura, principalmente nesse campo da linguagem, ele começa a ganhar novo corpo e começa a ser sistematizado, não agora, não recentemente, mas desde o século XIX e XX, com o início da sociologia e de outras disciplinas que começaram a advogar para si a autonomia. Eles queriam tirar do trono, queriam tirar do lugar de destaque algumas das disciplinas ou algumas das concepções que já estavam reinando durante muito tempo. A grande questão é que, ao tirar essas ciências ou esse conhecimento do grande trono, eles advogavam para si o lugar de reinado. Ao invés de trazer um equilíbrio, eles diziam: somos autônomos e podemos por nós mesmos. E, portanto, advogavam para si o governo. E não foi diferente na linguística. Sucy também, quando ele começa a desenvolver essa área de estudo, né, dentro da perspectiva moderna, e não podemos negar a contribuição da linguística, né, para os nossos dias, mas dentro do pensamento dele, lá no cerne, existia a ideia, e começou a se desenvolver a ideia, de que a gramática ela era opressora à língua. Essa ideia ela foi trabalhada, ela foi desenvolvida, ela foi abraçada por muitos, e agora não simplesmente cada nação tem a sua linguagem, mas se entende que cada gueto, cada grupo, cada subcultura precisa ter também a sua linguagem. E, portanto, a linguagem precisa estar livre para se desenvolver, segundo eles, à deriva, segundo as suas próprias corrupções. O que não se percebe é que, num afã de libertar a língua, na verdade, nós estamos aprisionando o desenvolvimento intelectual. Nós estamos aprisionando o acúmulo intelectual de conhecimento e talvez até de sabedoria que aquele grupo tenha desenvolvido e restringindo esse conhecimento àquele gueto, àquela subcultura, aquela pequena nação desenvolvida e estabelecida dentro da nação maior. Isso não simplesmente limita ou encarcera o conhecimento ou aquilo que eles estão produzindo, mas também os limita a ter acesso ao acúmulo de conhecimento, o acúmulo intelectual que veio se mantendo ao longo da história da humanidade. Esse é o caso, por exemplo, de alguns dos nossos irmãos da Idade Média que não podiam ter acesso, não podiam compreender as Escrituras, nem sequer lê-las, pela falta de conhecimento acerca da linguagem. E foi isso, inclusive, que motivou muitos dos nossos irmãos protestantes, grandes homens de Deus, a se levantar em favor de uma educação que alcançasse a todos. Mas além do aberto e difundido objetivo de destruição e desprezo pela tradição, que torna aquilo que é bom, verdadeiro e belo, em opressivo, obscuro e obsceno, existe também uma ação de manipulação humana, uma ação de abolição da humanidade. E essa ação vai para além das conspirações teorizadas, se estabelece e se inicia, tem sua base na queda de Satanás
onde ele, através de uma linguagem enganosa e distorcida, conduz o homem à queda e ao distanciamento de Deus. Foi a percepção dessa realidade que forneceu o tema para o romance 1984, de Orwell. Ele já se preocupava com a linguagem e ele percebia as consequências e o poder que ela tinha, principalmente se mal usada ou se usada sobre uma perspectiva política. E lá nesse conto, nessa ficção, ele fala de uma nova linguagem que é criada para solidificar, para estabelecer a nova sociedade. Aquilo que parece não ter dado muito certo ali dentro da ficção tem funcionado. Uma nova linguagem tem sido estabelecida. Uma linguagem que tem mudado a nossa percepção da realidade, que tem moldado o nosso pensamento e as nossas reflexões. E independente se eu ou você somos ou concordamos com a perspectiva, com a ideologia majoritária, é impossível nós podermos nos comunicar ou expressar ideias sem utilizar alguns dos jargões cheios de sentimentalismo político e ideológico, mas vazios de razão. Jargões como empoderamento, misoginia, a própria opressão, luta de classe, justiça social, dívida histórica, minorias, ações afirmativas, consciência social, burguês, classista, elite, heteronormatividade, eurocentrismo, xenofobia, identidade de gênero, situação de risco social, direito das mulheres, dos negros, dos LGBTQ+. Ou no nosso campo de estudo, a autonomia. Você consegue imaginar um discurso sobre educação, ou mesmo elaborar um discurso sobre educação sem o uso dessa palavra? Autonomia, leitores autônomos, pensamento autônomo, desenvolvimento autônomo. Parece que a autonomia dentro da educação se tornou uma chave mestra que autentica qualquer discurso. E nós a utilizamos, sem sequer percebermos a bagagem de ideologia e humanismo que ela carrega. Se a gente for olhar só para a etimologia da palavra, auto, de si mesmo, e nomia, né? Nomos, lei, traz já essa ideia de que o homem ou o indivíduo estabelece a sua própria lei. Mas não só isso, se a gente ainda for para a psicologia, vai trazer também uma ideia de independência quando ela aponta para o fato de que a autonomia é a capacidade de governar suas ações, pensamentos e sentimentos. Ou ainda a gente pode ir para a filosofia em Kant e ver que a autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar a partir de uma legislação moral estabelecida por si mesmo. E todos esses conceitos, essa ideia de liberdade, toma lugar no nosso pensamento educacional, toma lugar no nosso discurso acerca de educação, e isso faz com que desprezemos toda a tradição, que desprezemos figuras de autoridades tão necessárias e que nós nos empenhamos num pensamento utópico de que um cidadão crítico, outro jargão, se desenvolve através de um abandono intelectual. Perceba que eu não estou dizendo para você que autonomia é um palavrão. Não estou dizendo que é uma palavra indizível. Mas o que eu quero que nós possamos perceber é que ela está carregada de uma ideologia, de um pensamento, de uma perspectiva que é totalmente contra a ideia que nós encontramos nas Escrituras. Quando nós olhamos para essa ideia de autonomia nas Escrituras, nós vemos que ela exige uma quebra de relacionamento, seja no âmbito horizontal
seja no âmbito vertical. A autonomia sempre leva à destruição, segundo a palavra de Deus. Se a gente observa lá em Romanos capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo Paulo nos alertando acerca disso, de que quando queremos entender a realidade, entender as coisas criadas por Deus, sem Deus, de maneira independente, de maneira autônoma, nós acabamos entregando o nosso coração a uma idolatria. E, consequentemente, Deus nos entrega aos nossos desejos perversos. Aquilo que a humanidade tem chamado de liberdade e tem colocado na educação como liberdade, é, na verdade, condenação de Deus e é castigo. E eu sei que você não tinha intenção de comunicar, eu não tenho a intenção de comunicar todas essas ideias quando utilizo a palavra autonomia. Mas somos meras vítimas de uma nova linguagem. Ou não? Será que estamos de fato sucumbindo a ela? Será que as antigas palavras se perderam e o vocabulário utilizado pelos antigos apóstolos não são mais válidos para nós? Será que o que queremos comunicar com autonomia não seria melhor comunicado com autogoverno ou pela palavra domínio próprio? Mas o que nós percebemos diante de tudo isso é que a Babel moderna permanece com o mesmo objetivo: a unificação dos homens em oposição à vontade de Deus. E o resultado é sempre o mesmo: confusão das linguagens, divisão, separação, distanciamento da verdade. Carlos Nogueira vai dizer uma frase que acho muito interessante, e ele diz que manter uma razão intacta sem uma linguagem cultivada é impossível. Então, o que tem a antiga linguagem? O Verbo eterno de Deus a nos ensinar nesse Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A fonte do conceito de João a respeito do Logos é comumente associada ao pensamento helenístico. Entretanto, o termo Logos aparece muito antes dentro da filosofia grega, no já citado aqui Heráclito. Heráclito entendia que a realidade era fluxa, Ela fluida, melhor dizendo. Ela estava em constante mudança. Ele traz aquela alegoria, que o mesmo homem não poderia entrar no rio duas vezes, no mesmo rio duas vezes. Porque quando ele fosse entrar uma segunda vez, ele seria um homem diferente, com novos pensamentos, um pouco mais velho. E o rio também já havia passado novas águas por ali. E quando ele percebe essa fluidez, essa emanação constante, esse fluxo constante da realidade, ele começa a pensar: como é então que nós podemos absorver a realidade e compreender o mundo à nossa volta e chegar ao conceito de verdade? Ele vai dizer que quando nós observamos a realidade, nós podemos perceber uma ordem, uma estrutura comum dentro de tudo. A essa estrutura ele dava o nome de Logos. Toda a realidade, na verdade, era um fluxo eterno, incessante das coisas no Logos, a palavra. Essa ideia, ela se sustenta, ela se amplia e chega no estoicismo. E talvez a doutrina do Logos se torne a sua principal doutrina. E eles percebem que o Logos, ele não simplesmente traz à existência todas as coisas e sustenta todas as coisas, contendo em si mesmo toda a capacidade e toda a condição e processo para a existência, mas o Logos também aproxima os deuses daquilo que é substância. O Logos é uma ponte que permite que a substância e, consequentemente, a humanidade se alinhem
as divindades. Esse Logos era a lei suprema do mundo, que rege não só o universo, mas deveria também reger a mente humana. Mas João, ele não está preocupado simplesmente com esses conceitos do Logos, e é claro aqui no nosso texto, como ele faz uma referência ao Debar Yavé, a palavra de Deus apresentada ali no Antigo Testamento, e que era um conceito muito conhecido ali dentro do judaísmo. Ele traz essa ideia do Debar Yavé, da palavra de Deus, aquela que trouxe ordem e substância para um mundo sem forma e vazio. Aquela que trouxe todas as coisas à existência e disse Deus, haja luz, e a luz veio a existir. E traz também valor para todas as coisas. E viu Deus que a luz era boa. O Debar Yavé que traz significado e propósito às coisas criadas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Esse Debar Yavé se corporifica na criação, na expressão da vontade de Deus, se corporifica na língua do profeta, na lei escrita em uma rocha, se estabelece na sabedoria, porque ela é a própria sabedoria. Provérbios 8, versículo 12, do versículo 22 também a 31, diz o seguinte, preste atenção. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Versículo 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci, ainda ele não tinha feito a terra, nem a amplidão, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele estava preparando os céus, eu estava. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não ultrapassassem os seus limites. Quando punha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardam o meu caminho. A sabedoria, a linguagem, estabelece um caminho para si. A sabedoria, a linguagem, cria e desenvolve toda a realidade e é capaz de aproximar substância da divindade. Mas perceba a sutileza na descrição do Logos no Evangelho de João. João ele não está simplesmente preocupado com valor e propósito, ordem e estrutura. João ele está preocupado em demonstrar uma nova característica, talvez até então não muito clara, a respeito do Logos. Ele diz que o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e podemos ver a sua glória como do primogênito do Pai. O que João está dizendo é que o Logos, além de ser racional e bom, estabelecer e sustentar todas as coisas, o Logos, a palavra, também é pessoal. E ela quer se relacionar com o homem,
quer se aproximar do homem e restaurá-lo diante das suas corrupções. E para isso, a palavra, o Logos, se fez carne e habitou em nosso meio. E João diz, ele está ali, é Cristo Jesus, o Filho do carpinteiro. Nós podemos ver a sua glória como primogênito do Pai. Através dele, do primogênito, nós também podemos chegar à situação de filhos. Muito além de criatura, filhos de Deus. E talvez nesse aspecto, os estudos modernos estejam corretos. Porque aquilo que estrutura, aquilo que dá ordem, se submeteu à humanidade. Se submeteu para que a humanidade pudesse mais uma vez compreendê-la. Se submeteu para que a humanidade pudesse se relacionar com ela novamente. Mas o que talvez não seja perceptível é que ela não se submeteu para que fosse moldada, mas se submeteu para moldar aquilo que havia se perdido, justamente por causa do abandono da norma culta. Não coma da árvore que está no meio do jardim. Mas, quando nós olhamos para isso, de fato, podemos reconhecer que o Logos, ele é social. Entretanto, é igualmente transcendente, eterno e imutável. Podemos reconhecer que a linguagem ela é livre, mas que ela não nega a si mesma. O Logos, ele vem para recriar vida, onde só existe morte. O Logos, ele vem para trazer luz, onde outrora existia trevas de ignorância. O Logos, ele vem para reestruturar, para transformar pensamento, razão, mas também para transformar a experiência, corpo, matéria. O Logos ilumina a obscuridade do nosso entendimento, nos livra da inutilidade dos nossos pensamentos, que nos afastam de Deus por causa da dureza do nosso coração, como diz lá em Efésios. Cristo Jesus vem para nos salvar e esse é o Evangelho. A palavra de Deus, ela não está preocupada simplesmente com o seu intelecto, mas está preocupada com os seus relacionamentos, com as suas experiências. A palavra de Deus não está preocupada só com hoje, com a comunicação da verdade agora, mas ela se preocupa com aquilo que vai acontecer amanhã e intervém para mudar o futuro. E intervém para restaurar o passado. Esse é o Evangelho. E se a palavra ela preenche todas as lacunas e estrutura todas as coisas, o que cabe ao homem? Cabe ao homem reconhecer a sua deformidade e crer em Cristo Jesus. Crer no seu nome e crer que Ele pode devolver a Ele o sentido de todas as coisas. Portanto, o homem sábio é aquele que ajusta a sua vida à ordem eterna e universal, reconduzindo suas paixões, abandonando o seu desregramento, obedecendo à lei e cumprindo a sua vocação. E sim, a nossa vocação e o nosso propósito só pode ser estabelecido a partir do Logos, porque foi a partir dele que nós fomos criados e colocados no santuário da criação, como sacerdotes de Deus, para cultuarmos a Ele em tudo o que nós fazemos. À medida que nós aprendemos a realidade, nós somos os únicos seres capazes de aprender sentido das coisas.
Quando fazemos o nosso exercício intelectual a partir do Logos, nós reconhecemos o caráter de Deus em todas as coisas e rendemos glória a Ele. Essa é a nossa vocação. É o nosso mandato cultural, desenvolver a sociedade, desenvolver cultura, desenvolver reflexão, gerar transformação, não a partir de nós mesmos, mas a partir da palavra antiga, do Logos eterno, do Logos de Deus, do Debar Yavé. E não é exagero centrarmos tudo isso dentro da ideia de linguagem, porque a palavra é tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A palavra é o pão que alimenta, é o bom pastor, é a ressurreição, é a videira verdadeira, é a porta, é o caminho, a verdade e a vida. E aí está o nosso desafio como educadores. O nosso desafio está em desenvolver um vocabulário, uma linguagem que se baseie na linguagem eterna de Deus e nas Escrituras. Um vocabulário vivo. O nosso desafio está aí, em combater o nosso pensamento educacional que está sendo regido por uma cosmovisão desprovida da palavra, que expressa uma mentalidade materialista, cheia de ideologia e humanismo. Nós e nossos alunos temos sido afastados da apreciação da palavra escrita em sua forma culta, inseridos em um discurso passivo e fragmentado que desfacela a nossa capacidade de manter o foco em Cristo Jesus durante a corrida da nossa vida, que nos incapacita de compreender as Escrituras, ou melhor, ou pior, a torna descontextualizada, desnecessária, incompreensível, arbitrária. As palavras, elas são blocos construtores e as ideias precisam de ordenamento para melhor cumprirem com a sua função. E esse ordenamento, essa ordem, assim como também a substância, para edificarmos uma educação verdadeira, está na pessoa de Cristo Jesus. Nós só conseguiremos cumprir o nosso propósito de sermos conduzidos e conduzir os nossos alunos a Cristo Jesus a partir de uma educação verdadeiramente cristã. E eu diria mais, uma educação cristã clássica, não desprezando outras filosofias ou metodologias, mas reconhecendo uma herança que é deixada a nós por uma grande nuvem de testemunhas que vieram antes de nós. Para que através desse conhecimento, através da verdade explícita a nós, através das Escrituras, nós possamos, como esses grandes homens do passado, não redimir a cultura, que não é a nossa função, mas nos desenvolvermos a partir da cultura do reino e evidenciarmos essa cultura. Talvez assim, pela graça de Deus, a gente consiga levantar novos Luteros, que formados em gramática, lógica e retórica, nas artes liberais, possam combater a mentira com suas teses que compreendem bem a questão que está sendo colocada, que compreendem o pensamento opositor, que compreende o que os homens e os grandes homens da história falaram antes dele e se fundamenta através dessa tradição e da palavra de Deus, e principalmente de teses que ponto a ponto vão destruindo, derrubando toda a pretensão e todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus para levar cativo todo o pensamento a Cristo Jesus. 2 Coríntios 10, versículo 5. Aprendi isso com o Jonas Madureira, o pastor Jonas Madureira, que vai falar logo mais com vocês. Ele aponta para esse fato de como
a educação cristã clássica foi usada por Deus na vida de Lutero para promover mudança duradoura e profunda. E talvez, ele ainda diz, uma das maiores obras de Lutero seja a tradução das Escrituras para a língua do povo. Porque através dessa tradução ele não simplesmente trouxe a Bíblia para o vernáculo, mas deu ordem a uma linguagem, estruturou e deu ordenamento a uma cultura que nos alcançou aqui na América do Sul. E permitiu que a nossa mente fosse mudada, que o nosso coração fosse mudado à luz do Evangelho de Cristo Jesus. Eu espero, e o meu desejo, é que o estudo da gramática da língua portuguesa não seja para mim nem para você um peso, mas que nós possamos ver o desenvolvimento da linguagem e a norma culta da linguagem como uma expressão do caráter de um Deus. Porque o nosso Deus, ele se expressa naquilo que é verdadeiro, bom e belo. O nosso Deus se expressa transformando e estruturando as nossas vidas. Que nós possamos nos apegar a essa velha linguagem, que nós possamos nos apegar à palavra de Deus, que possamos nos apegar ao Logos, que pela graça e misericórdia de Deus, nós possamos cultivar uma linguagem que glorifique a Deus. E aí eu queria parafrasear aqui aquela frase que citei do Carlos Nogueira. Não se pode manter uma fé intacta sem uma linguagem cultivada. Que a palavra de Deus possa ser cultivada em nossos corações. Pai, nos ajuda e nos fortalece diante dessa grande missão, desse grande desafio que temos, ó Deus. Capacita-nos como educadores, capacita-nos como igreja do Senhor a reconhecer Cristo Jesus como aquele que estrutura a nossa vida. A reconhecer Cristo Jesus como aquele que estrutura inclusive a nossa linguagem e o nosso vocabulário à luz da Tua palavra eterna. E que Deus, dessa forma, nós e os nossos alunos, os nossos filhos, possam não simplesmente compreender a Tua verdade, mas pensar como Cristo Jesus. Pensar como Teu Filho pensa. Em nome dele eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.